encerrando a guerra Trump-Netanyahu no Oriente Médio. Se não for interrompida em breve, essa guerra pode facilmente se transformar em uma conflagração global, efetivamente na Terceira Guerra Mundial. Este artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no site Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como assessor especial dos secretários-gerais da ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. A guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã está envolvendo todo o Oriente Médio e pode escalar para uma guerra global. As consequências econômicas já são graves e podem se tornar catastróficas. O Estreito de Hormuz transporta aproximadamente 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo e 30% do GNL global. Um fechamento prolongado do estreito provocaria um choque energético sem precedentes na era moderna. O conflito provavelmente sairá de controle porque os Estados Unidos e Israel estão determinados a manter a hegemonia no mundo árabe e na Ásia Ocidental. Uma hegemonia que combina a expansão territorial israelense com o controle de regimes apoiados pelos americanos em toda a região. O objetivo final é um grande Israel que absorva toda a Palestina histórica, combinado com governos árabes e islâmicos submissos, desprovidos de soberania real, inclusive fallen oeste decisões de Wings and Bergner Sperstolid. Isso é delirante. Nenhum país da região quer que Israel haja livremente como está fazendo, assassinando civis em toda a região, destruindo Gaza e a Cisjordânia, invadindo o Líbano, atacando o Iraque e o Iêmen e bombardeando Teherã de forma massiva. Nenhum país quer que suas exportações de hidrocarbonetos fiquem sob controle efetivo dos Estados Unidos. A guerra terminará se, e somente se, a repulsa global à agressão dos Estados Unidos de Israel obrigar esses países a parar. Fora isso, é provável que vejamos o Oriente Médio em chamas e o mundo mergulhado em uma crise energética e econômica sem precedentes na história moderna. A guerra pode facilmente se transformar em uma conflagração global, efetivamente na Terceira Guerra Mundial. Ainda assim, existe uma alternativa. A guerra poderia cessar de forma racional se Israel e os Estados Unidos fossem responsabilizados de maneira decisiva pelo restante do mundo. Encerrar a guerra exige um conjunto de etapas interligadas para garantir segurança básica a todas as partes, e de fato ao mundo. O Irã precisa de um fim permanente à agressão dos Estados e de Israel. Os países do Golfo precisam do fim dos ataques retaliatórios do Irã. Os palestinos precisam de um Estado independente. Israel precisa de segurança duradoura e do desmantelamento do Hezbollah. O mundo inteiro precisa da abertura do Estreito de Hormuz e do monitoramento internacional do programa nuclear do Irã para garantir que ele cumpra o Tratado de Não Proliferação Nuclear, como o próprio Irã afirma querer fazer. E todos os países querem ou deveriam querer uma soberania real para si mesmos e para sua região. A segurança coletiva poderia ser alcançada por meio de 5 medidas interligadas. Primeiro, os Estados Unidos e Israel encerrariam imediatamente sua agressão armada em toda a região e retirariam suas forças. Segundo, o Irã interromperia seus ataques retaliatórios contra o CCG e voltaria a se submeter à fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, sob um plano de ação conjunto global, revisado, parece que o presidente Trump abandonou de forma imprudente em 2018. Terceiro, o Estreito de Hormuz seria reaberto com o acordo mútuo do Irã e do CCG. Quarto, a solução de 2 estados seria implementada imediatamente com a admissão da Palestina como membro pleno da ONU. Israel seria obrigado a encerrar sua ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, além de retirar suas forças do Líbano e da Síria. Quinto, o reconhecimento pela ONU do Estado da Palestina serviria de base para um desarmamento regional abrangente de todos os atores não estatais, verificado sob monitoramento internacional. O resultado final seria o retorno ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas. Quem sairia ganhando com esse plano? O povo da região de Israel, Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Irã e do resto do mundo. Quem perderia? Apenas os defensores do grande Israel, liderados por Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Mike Huckabee, que levaram o mundo à beira da destruição. Aqui estão os 5 passos em mais detalhes. Primeiro, acabar com o conflito entre os Estados Unidos e Israel.
Israel e os Estados Unidos interromperiam sua agressão e retirariam suas forças. Em contrapartida, o Irã cessaria seus ataques retaliatórios. Isso não seria apenas um cessar-fogo. Pelo contrário, seria o primeiro passo de um acordo de paz abrangente e de um arranjo de segurança coletiva. Número 3. A questão nuclear seria resolvida por meio de uma fiscalização rigorosa da Agência Internacional de Energia Atômica, e não por meio de campanhas de bombardeio que apenas colocariam o urânio enriquecido do Irã fora do alcance do monitoramento internacional. O Conselho de Segurança da ONU restabeleceria imediatamente a estrutura básica do Plano de Ação Conjunto Global de 2015, segundo o qual o Irã deve cumprir estritamente o monitoramento da IAEA e os limites acordados para seu programa nuclear, enquanto as sanções econômicas contra o Irã seriam suspensas. Para se reabrir o Estreito de Hormuz em Marco M. Blake. O Estreito de Hormuz seria rapidamente reaberto, com passagem segura garantida conjuntamente pelo Irã e pelo CCG. Os países do CCG afirmariam sua soberania sobre as bases militares em seus territórios, para garantir que essas bases não fossem usadas como pontos de partida para novos ataques ofensivos contra o Irã. Quarta solução de dois estados. A solução de dois estados seria implementada com a admissão da Palestina na ONU como o Sentinel-FACRO Estado-membro permanente. Isso exige apenas que os Estados Unidos retirem seu veto. A condição de Estado da Palestina está de acordo com o direito internacional e com a iniciativa de paz árabe, que está em discussão desde 2002. Em contrapartida, os países da região estabeleceriam relações diplomáticas com Israel. E o Conselho de Segurança da ONU Yervising Voltage Pass for Tupwhite Celine Dugling Greibeth. Kim beligerância armada. Em conjunto com a solução de dois estados, todas as hostilidades armadas na região seriam encerradas imediatamente, incluindo o desarmamento do Hamas, do Hezbollah e de outros atores armados não estatais. No caso da Palestina, o desarmamento do Hamas sustentaria a autoridade do Estado palestino. No caso do Líbano, o desarmamento do Hezbollah restauraria a plena soberania do Líbano, tendo as forças armadas libanesas como a única autoridade militar do país. O desarmamento é verificado por observadores internacionais e garantido pelo Conselho de Segurança da ONU. O ponto principal é que a guerra entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã não ocorreu em um vácuo. A estratégia Clean Break, desenvolvida por Netanyahu e seus apoiadores neoconservadores americanos em 1996 e implementada desde então, defende que Israel estabeleça hegemonia na região por meio de guerras de mudança de regime, tendo os Estados Unidos como parceiro executor. Como o comandante supremo da OTAN, Wesley Clark, revelou após o 11 de setembro, os Estados Unidos elaboraram planos há um quarto de século para derrubar governos em 7 países, começando pelo Iraque, depois Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e, por fim, Irã. Portanto, estamos vivendo a culminação de um plano de longa data de Israel e dos Estados Unidos para dominar o mundo árabe e a Ásia Ocidental, criar uma grande Israel e bloquear permanentemente a criação de um Estado palestino. Não estamos otimistas quanto às chances do nosso plano. O governo israelense é assassino e Trump é delirante em relação ao poder dos Estados Unidos. Talvez já estejamos nos primeiros dias da Terceira Guerra Mundial. Ainda assim, como o que está em jogo é muito importante, vale a pena apresentar soluções reais, mesmo que sejam improváveis. Acreditamos, porém, que o mundo não ocidental, a parte que não é vassala do poder dos Azum, só entende a urgência da segurança. Quem então poderia defender um plano de paz que os Estados Unidos e Israel resistiriam com todos os meios ao seu alcance, até que o peso da oposição global e de uma catástrofe econômica os deixasse sem outra escolha a não ser aceitá-lo? Há um grupo principal, que são as nações do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e a ampliação do bloco, que agora inclui Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, Etiópia e Indonésia, representam atualmente metade da população mundial e mais de 40% do PIB global, em comparação com 28% dos tão exaltados, mas superestimados países do G7. Os BRICS têm a credibilidade, peso econômico
e a ausência de cumplicidade histórica com o imperialismo no Oriente Médio para ajudar o mundo a recuperar o bom senso. Os BRICS deveriam convocar uma cúpula de emergência e apresentar um quadro unificado que incorpore as condições para a paz e a segurança, o qual, por sua vez, seria levado ao Conselho de Segurança da ONU. Lá, a opinião mundial diria aos Estados Unidos e a Israel para pararem de empurrar o mundo em direção a uma catástrofe e lembraria a todos os países da necessidade de respeitar a Carta das Nações Unidas.